Nesse vídeo eu vou te ensinar um conceito muito importante do TypeScript e que vai te ajudar a sair do nível iniciante e ir para um nível mais avançado. Você vai aprender sobre unions e intersections no TypeScript. Então já deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal e bora pro vídeo. No TypeScript, as intersections vão ser usadas com o operador e as unions com o operador OU. Mas antes de começar qualquer explicação, isso precisa ficar muito claro na sua cabeça. Esses dois operadores são diferentes desses outros dois operadores aqui. Esse código é no TypeScript e é um operador do TypeScript. Esse também é só do TypeScript. Quando você gerar o código JavaScript a partir do seu código TypeScript, essas duas linhas não vão estar lá e não vão ser executadas. Só acontece no seu editor de texto. Agora, esses dois operadores aqui e esse código aqui, esse sim é JavaScript e vai ser executado. E esse operador e OU, eles são operadores de binários, o que é totalmente diferente dos operadores e OU do TypeScript. Então você precisa saber diferenciar esses dois operadores que têm o mesmo símbolo, só que um está sendo executado no TypeScript e roda totalmente diferente, e outro está sendo executado no JavaScript, que também roda diferente. Então vamos começar com as intersections. No TypeScript, para você criar uma intersection, você vai usar o operador e, que ele vai juntar dois tipos e tudo que tiver em comum entre eles em um novo tipo. Então aqui no caso a gente tem a interface A e a interface B, e essa intersection usando o operador e vai criar um novo objeto que vai ter tanto a propriedade A como a propriedade B. Para a gente visualizar a nossa intersection, basta olhar para esse diagrama que tem o tipo A, o tipo B e a intersection usando o operador e é tudo isso. Então no nosso código JavaScript a gente vai criar uma variável que é do tipo intersection. E você vai ver que a gente vai precisar passar tanto a propriedade A como a propriedade B. Se a gente remover uma propriedade, ele vai dar um erro falando que está faltando aquela propriedade. Agora, um detalhe sobre intersection que quase ninguém explica é o que aconteceria se você fizesse uma intersection entre string e number. Como que você vai usar essa intersection? Você vai passar number? Vai dar erro. Você vai passar uma string? Vai dar erro. Então, o que acontece quando você tiver string e number? Bom, no TypeScript, ele vai te dar o tipo never, porque é impossível você passar um valor para string e number. Eles não têm nada em comum e não existe um valor que vai satisfazer essa condição. Então, é por isso que algumas intersections vão dar never. Agora, vamos para as unions. No TypeScript, para você criar uma union, você vai usar o operador OU entre dois tipos. Então, aqui no nosso caso, esse tipo vai ser um objeto que tem a propriedade A ou um objeto que tem a propriedade B. Não vai ser um objeto com as duas propriedades. Só pode ser A ou B. Se a gente for visualizar essa union com um diagrama, você pode pensar que é dessa forma, que você tem o tipo A ou o tipo B, mas esse não é o jeito certo de pensar sobre unions. E eu vou te mostrar como usar a union para depois a gente entender como que funciona com o diagrama. A gente vai ter uma função que vai receber como parâmetro o nosso tipo union, que é do tipo A ou B. Só que quando a gente for usar esse parâmetro, a gente vai perceber que a propriedade A não existe nele e que a propriedade B também não existe nele. Então, como que a gente vai usar esse parâmetro? O que a gente vai ter que fazer se chama narrowing. Ou seja, a gente vai estar afunilando o nosso tipo, que pode ser tanto A como B, para um tipo específico. E como que a gente faz esse narrowing? A gente pode usar o operador in, ou seja, a gente vai fazer um if, a gente vai verificar se a propriedade A existe dentro desse objeto union, ou seja, isso fazendo com o operador in. E daí sim, ele vai mostrar que a propriedade A de fato existe no objeto. E o TypeScript vai saber que agora a nossa union, dentro desse if aqui, é de fato do tipo A. Você pode fazer depois também com o tipo B, se você quiser, só mudar a propriedade B aqui, ou até usar o else, que ele também vai inferir que aqui depois do else é o tipo B. Então isso se chama narrowing, e você vai precisar fazer bastante isso
quando você estiver usando unions no TypeScript. Agora a gente vai partir para o diagrama para você entender algo muito importante. Aqui você viu que a gente não consegue acessar a propriedade A nem a propriedade B quando você não faz o narrowing do tipo, ou seja, você não afunila para um tipo específico. Mas o que aconteceria se esses dois tipos aqui tivessem propriedades em comum? Aí você ia perceber que você só ia conseguir acessar as propriedades em comum sem fazer o narrowing. Ou seja, aqui no caso eu coloquei uma propriedade C nos dois tipos e a propriedade C ela não dá erro, ela de fato existe no nosso tipo aqui. Então quando você está usando uma union sem fazer nenhum narrowing, você vai conseguir acessar apenas o que é em comum entre os dois tipos. Então nesse diagrama aqui, a gente tem o tipo A e o tipo B, e sem o narrowing você só consegue acessar o que tem em comum entre os dois. Agora, se você fizer o narrowing, aí você vai conseguir acessar tudo que for de só um tipo. Por que union é tão importante aprender e saber? Quando você tiver um parâmetro que é opcional, você vai ver que o tipo dele é o tipo do parâmetro ou undefined, ou seja, é uma union. Se você tiver uma propriedade que é opcional, você vai ver também que essa propriedade também é uma union, aqui no caso, string ou undefined. Ou seja, unions estão em todo lugar no TypeScript e é muito importante você entender e aprender. O narrowing é muito importante você saber usar ele, mas existem várias outras formas de fazer isso. Aqui no caso, o nosso parâmetro pode ser undefined e uma forma é usar o ponto de interrogação antes de acessar a propriedade A, que aqui no caso é uma outra forma de narrowing que por trás dos panos o TypeScript verifica que essa propriedade não vai ser undefined. E se você tiver alguma dúvida sobre union, intersection, narrowing ou qualquer coisa, deixa nos comentários que eu vou te responder pessoalmente. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.